Olá, paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica, estamos lendo o livro de Isaías. Hoje vamos ler do capítulo 17 ao 21. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí para acompanhar. Isaías capítulo 17. Peso de Damasco. Eis que Damasco será tirada, e já não será cidade, mas um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resíduo da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá, porque será como o segador que colhe o trigo e, com o seu braço, cega as espigas, e será também como que colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão neles alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que faz para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Naquele dia, serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados entre os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que bem plantarás plantas formosas, e as cercarás de sarmentos estranhos. No dia em que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai da multidão dos grandes povos que bramam como bramam os mares, do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Bem rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas ele repreendê-las-á, e fugirão para longe, e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento, como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça, eles não serão. Esta é a parte daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Capítulo 18. Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: e de mensageiros velozes. A uma nação alta e polida, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto quando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito, e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos, e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles venerarão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira,
e virá ao Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cada cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvanecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão seus ídolos, encantadores e adivinhos e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos do seu senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E folgarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apoderarão e se esgotarão e secarão os canais do Egito, e as canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo o que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados e não subsistirão. E os pecadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino e os que tecem pano branco, e os fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora ou informem-te do que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará o Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e temerão por causa do movimento da mão do Senhor dos Exércitos, porque ela se há de mover contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos Exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão um juramento ao Senhor dos Exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erguerá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, e os curará. E converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Senhor, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão aos assírios e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que veio Tartã a Asdote, enviando o Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdote e a tomou.
Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus, descalços, com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro, para nos livrarmos da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Capítulo 21. Peso do deserto do mar. Como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto da terra terrível. Visão dura se me manifesta. O pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó medo, que já fiz cessar todo o seu gemido. Pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade, angústias se apoderaram de mim como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante, e o horror apavora-me, o crepúsculo que desejava. Se me tornou em tremores. Eles põem a mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo. Porque assim me disse o Senhor: Vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos e um bando de camelos, ela que escute atentamente com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre da vigília, estou em pé continuamente, de dia e de guarda, me ponho noites inteiras. E eis que agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: Caída é Babilônia, caída é. E todas as imagens de esculturas dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha, e trigo da minha eira, o que ouviu do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá. Gritem-me, de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. E disse o guarda: Vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó vindantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontram os que fugiram com o seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua, e diante do arco armado, e diante do peso da guerra, porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá. E os restantes dos números dos flecheiros, e os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Concluímos assim a leitura de hoje. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, te damos graças. Obrigada, Jesus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pelas tuas misericórdias que não têm fim. Senhor, livra-nos da opressão, livra-nos da guerra, livra-nos dos malfeitores, livra-nos, Senhor Jesus, do homem mau, do homem maligno. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Assim como diz a tua palavra, livra-nos do mal, Pai.
em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não se esqueça de comentar, curtir e compartilhar. Compartilhe a palavra de Deus, é ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe. Tchau, tchau.